só, temos aqui então esse tema maravilhoso. Nessa parte aqui nós vamos falar sobre o primeiro capítulo de Apocalipse, com a ideia de descomplicar, na verdade, a gente focar nos fatos mais relevantes e incontestáveis, porque há muitos mistérios no livro de Apocalipse, há muitos simbolismos, e se você ler escatologistas, né, aqueles estudiosos de livros de Apocalipse, alguns pontos, por exemplo, são interpretativos, são símbolos, podem ter interpretações diferentes, mas alguns fatos são incontestáveis: o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio, as bodas do Cordeiro. Nós vamos focar, então, exatamente nesses aspectos que são importantes. O livro de Apocalipse, nós vamos apresentar para vocês aqui 7 quadros, que é um resumo do resumo, tá bom? Esses quadros aqui indicam uma sequência, tá? Ok? Então, esses quadros são importantes, né? Então, o primeiro quadro mostra de Cristo e as suas qualificações como Redentor do mundo: profeta, juiz, sacerdote e rei. Bom, é nesse ponto que nós vamos tratar hoje, tá bom? Então, parte 2 do Apocalipse. Vamos lá. Temos aqui o tema do livro. Qual o tema do livro? Quando se fala em Apocalipse, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso também, porque a gente às vezes fica assustado. O que será que fala? Parece que tanta tragédia e tal, mas na verdade o tema é a vitória do Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Tá? Temos aqui então a grande vitória de Jesus. Tá? O diabo, o mundo, o anticristo, falsos profetas, todos os ímpios perecerão. Mas a igreja, a nossa igreja, foi tão perseguida ao longo de todos os séculos, e tanto martírios e tanto sofrimento, finalmente triunfará. Amém? Até o apóstolo Paulo diz assim: é necessário que através de muitas tribulações, né, nós alcancemos o reino de Deus. Jesus disse, né, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele está dizendo que nós somos perseguidos. Como me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas tem de bom ânimo. As perseguições para nós não são como se fosse uma tragédia, são apenas parte do tratamento. É o ouro sendo purificado no fogo e Deus dando oportunidade para os ímpios, que um dia serão julgados. Então diz aqui: Jesus triunfa sobre a morte, sobre o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios, e os juízos de Deus são mandados sobre a terra em resposta à oração dos santos. Você vê debaixo do altar ali, João tem uma visão, vê as almas dos decapitados e clamando: Senhor, até quando nos julgarás? Até quando o Senhor vai permitir isso? Então Deus, em resposta à oração dos santos, começa a estabelecer o juízo na terra. É lógico, já estava num propósito eterno de Deus esse juízo, mas vê que também os próprios santos clamam para que esses juízos aconteçam, como de fato vão acontecer aqui na sequência do livro. Bom, esse livro a quem foi destinado o livro? A quem foi destinado? O livro do Apocalipse, então, ele foi destinado aos crentes que estavam suportando o martírio naquela época do apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia, tá? Então, acontece aqui, inclusive, um resuminho para vocês, várias perseguições, sequências, foi uma sequência, né? Assim, sempre foi perseguido logo a igreja primitiva, logo após o Pentecoste, começa ali já, os apóstolos foram presos, depois houve uma grande perseguição, foram espalhados, mas o cerco foi apertando com Nero, né, o imperador Nero, no ano 64, ele vem com toda aquela crueldade, e acontece a história diz aí, vocês conhecem, né, lá no Coliseu Romano, os cristãos jogaram as feras, eles são usados como tocha humana para iluminar, e então, depois veio o Domiciano, no ano 95, já foi diretamente no tempo de João, né, esse foi provavelmente que mandou João para a ilha de Patmos, né? Veio o Trajano, 112, Marco Aurélio, no ano 117 depois de Cristo, Sétimo Severo, no final do segundo século, Décio,
250 anos depois de Cristo, e o Diocleciano, 303. Bom, aí então, uma sequência, foram realmente muitos, praticamente quase que 2 séculos, quase 3 séculos de perseguição ferrenha, né? Então, a carta de João é dirigida a essa igreja perseguida, tá? Mas é importante saber que esse livro foi escrito para todos os crentes, tá? Para todos, né? Para todos os crentes durante esta era da dispensação, né? Não é só para aquelas 7 igrejas, ok? Então é importante a gente observar aqui que o livro também pode ser dividido, né? Nós colocamos aquela estrutura, mas temos aqui, se for dividir em seções de temas, podemos colocar aqui, né, no capítulo 3, né, os 7 candeeiros, né, os 7 selos, depois as 7 trombetas, a tríade do mal, que é a besta, o falso profeta e o dragão, né, e que está ali presente no Apocalipse, né, e a trindade do mal, né, que aparece. Depois as 7 taças, depois a derrota dos agentes do dragão e o reino de Cristo com os santos no céu, a partir do capítulo 20. Essas são apenas um resumo, você tem uma visualização do livro todo. Mas vamos ver, então, voltando aqui no primeiro capítulo, né? Uma mensagem urgente para a igreja, né? Então, urgente. 2 fatores contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. Perceberam que muita gente evita. Raramente, né, você vê, você vai, por exemplo, você pode, imagine que você vai lá, 3 meses, né, na igreja, vamos colocar aqui, né, 12 domingos seguidos. Será que algum deles é pregado Apocalipse? Aí você vai em 12 tardes da bênção. Será que vou falar aqui em 3 meses. Aliás, o ano inteiro. Quantas vezes, né, dos 50 e poucos domingos, ou aqueles que vão durante a semana, quantas vezes se fala em Apocalipse, né? O pessoal foge desse tema. E quantos irmãos procuram ler esse livro, né, no seu devocional? Devocional, como foi devocional hoje, irmão? Livro Provérbios. Eu li os Salmos, que bênção, né? Então eu aproveitei para ler os Evangelhos, a vida de Jesus, até os Atos, os Apóstolos, alguns até vão um pouquinho mais, né? Vão lá as cartas de Paulo, né? Ali Coríntios, Romanos, mas raramente enquanto alguém fala assim, irmão, que delícia meu devocional hoje. Estava lá no capítulo 4 de Apocalipse, abriu uma porta no céu, e o João foi chamado para lá, ele chegou na sala do trono, e depois eu estava lá no capítulo 5, aparece o Cordeiro para pegar o livro, abrir os selos do livro, quem conseguia abrir. Mas eu já meditei também, olha, capítulo 2 e o 3, estava lá nas 7 cartas, eu peguei cada dia uma carta, olha, foi a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e Filadélfia, Laodiceia. Quantas pessoas você vê comentando isso? Eu aposto que não pode apostar, né? Mas eu vou apostar aqui que provavelmente se você assistir os programas de televisão, né, dos pregadores famosos aí o ano inteiro, pode dizer que ninguém citou Apocalipse. Se citou de relance, né? Às vezes citou até com medo. Por quê? Então você vê que criou-se uma barreira, né? A ideia, então, de que é um livro selado, um livro fechado, que fala coisas encobertas, mas é exatamente o contrário, minha gente. É o contrário. Sabe o que quer dizer Apocalipse? Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o escondido. Eu acho que o tradutor da Bíblia para o português não foi muito feliz no título, né? Pegou um título muito técnico, né? Apocalipse, tem a ver com escatologia, né? Mas você sabe, por exemplo, se você pegar qualquer versão da Bíblia em inglês, não tem Apocalipse no final. O último livro da Bíblia em inglês é Revelation, né? Revelation, o que é Revelation em inglês, né? Revelation, que escreve, vamos dizer assim, né? Falando no português. Revelação.
É o livro da revelação, não é de coisa escondida, é coisas reveladas. Então, se você vai ver uma Bíblia em inglês, com certeza vai encontrar lá Revelation, amém? Tá? Então, vamos para... se eu fosse fazer uma versão da Bíblia em português, ia mudar o nome, ia colocar lá o livro da revelação, tá bom? Eu não vou fazer versão, porque tem muitas aí. Mas fica a sugestão para os irmãos que gostam de fazer. Tem um pessoal que gosta de fazer versão bíblia, né? A Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pastor, a Bíblia do diácono, a Bíblia do jovem, a Bíblia não sei o quê, a Bíblia da história. Então, isso aí para, não sei, né? Tomara que seja a intenção de ajudar o povo de Deus, né? Mas é o seguinte, sugestão para os próximos editores da Bíblia aí, preste atenção aqui. Põe o nome de revelação, por favor, para assustar mais o povo, que Apocalipse criou assim, sinônimo de tragédia. Estamos em tempo apocalíptico. Essa música é apocalíptica. Tchan, tchan, tchan. Aí aparece aquela música assim, né? Agora tem um filme apocalíptico. Você só vê bomba explodindo para todo lado e gente correndo, gente morrendo, porque o apocalipse é o fim do mundo. Bom, eu acho que o Apocalipse fala disso mesmo. Tem as pragas do Apocalipse, tem tudo, mas ele não foi escrito para isso. É um livro que foi escrito para consolar a igreja perseguida. João escreveu para aquelas 7 igrejas que estavam aguentando a perseguição. Para Jesus falou assim, gente, leia isso aqui, que eu já estou chegando. Eu venho em breve. Bem-aventurado os que ouvem essas palavras de profecia, porque eu já estou voltando. Ele termina lá a última palavra, lá no capítulo 22. Ora, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O livro do Apocalipse é o livro do consolo da igreja, do conforto. Era para a gente ler isso todo dia, né? Porque tem uma bem-aventurança para quem lê o livro. Está lá no capítulo 1, versículo 3, né? Bem-aventurados os que leem, né? E os que ouvem e praticam as palavras desse livro, porque o tempo está breve. Então, é um livro para consolar, não para assustar. Então, nós precisamos mudar essa ideia. Então, o Apocalipse é o plano vitorioso e triunfante de Cristo e a sua igreja. Amém? Quando você quiser, fala para alguém, mas a igreja só vive apanhando, a igreja só vive sofrendo, cristão é sofrer, irmão. Olha o Apocalipse, o que acontece no final, tudo dará certo. No final, nosso final será glorioso. Amém? Aleluia. Acho que é lá em Eclesiastes, acho que não sei se era nisso que o Salomão estava pensando, escreveu assim, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Irmão, o começo pode ser tribulação, mas o fim será glorioso. Amém? Aleluia. O choro pode durar uma noite, essa noite está cumprida, a igreja sofrendo, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã vai ser a ressurreição. Todo mundo sai dos túmulos, encontra Jesus dos ares com a igreja, e aí começa o grande dia, o raiar do novo dia da ressurreição. O Apocalipse foi escrito para consolar, não é para assustar ninguém, tá? Senão você podia falar para o seu filhinho aí, quando está meio para cá chegar, não faz bagunça, não faz arte, senão eu te vou ler Apocalipse, né? E a criança fica tremendo de medo. Lógico que ela nem sabe o que é isso. Mas parece que é mais uma coisa assim, para assustar, que nem a história do bicho-papão, né? Olha, o bicho-papão vai te pegar. Tem uns irmãos que falam assim, irmão, olha lá, vou ler Apocalipse para você, hein? Não, pastor, é só os salmos, eu vou ficar bonzinho. Não, gente, não é castigo. É um livro de consolo, livro descomplicado. Vamos descomplicar, né, irmãos? Vamos complicar Apocalipse aí, tá bom? Para quem foi escrito, então, foi para as 7 igrejas da Ásia. No número 7 aparece 54 vezes o livro de Apocalipse. Os 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres. Tanto 7, né? Por que 7? 7 é o número que significa completo. Amém? Alguns falam assim, 7 é o número da perfeição. Bom, isso é um ditado popular, né? Na verdade, biblicamente, o que a gente consegue entender na numerologia bíblica, né? Que
não é tão precisa a numerologia bíblica, né? Pessoal, tem gente que aposta na numerologia bíblica, mas dá para sim interpretar muitos números da Bíblia, tá? Tá? Inclusive o próprio Apocalipse fala do 666, que é o número lá. Tá? Mas número 7 significa completo. Completo. Então, quando descreve para as igrejas da Ásia, lógico, havia muitas outras igrejas na Ásia, não eram só 7 igrejas. Você acha que são muitas igrejas? Mas por que escreveu para 7? Mas assim, estamos escrevendo para a igreja completa. Significa uma mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Inclusive para nós aqui, para nós também, para nós, para você, tá? Você está aí dentro dessas 7 cartas, tá bom? Ok? É muito importante a gente, então, entender. Bom, já o destinatário são as 7 igrejas, que na verdade representam todas as igrejas. Quem é o remetente? Bom, o remetente está aqui, que é o apóstolo João, escrevendo no Apocalipse, tá bem? Vamos ver aqui, já no versículo 4, ele deixa bem claro, né? João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Bom, veja só que também elas são enviadas pela Trindade. Ó, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando do Deus eterno. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, falando do Espírito Santo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano rei da terra. Ele está falando, então, que o remetente é o João falando em nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se comunicando com a igreja. Aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e daquele que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Quem é ele? Jesus Cristo, o Filho amado, amém? O vencedor. Então, esse é o remetente, né? João é apenas um mero, assim, como se fosse um carteiro que vem entregar, é um mensageiro, né? Bom, como a igreja deve ver o noivo? Vamos ver aqui, então, ele se apresenta, tá? Ele diz aqui que, no versículo 5, né, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, né, e aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados, bem, e nos constitui reinos, sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Bom, então temos aqui a qualificação de Jesus, né? A fiel testemunha. Por quê? Ele sempre falou as palavras de Deus. Ele lembra no Evangelho de João, quando ele discutia com o pessoal, falou, gente, eu estou só falando que meu pai mandou falar. Eu não vim por mim mesmo. Eu estou aqui declarando que o Pai mandou falar. Então, Jesus Cristo, a fiel testemunha, então se apresenta como profeta, tá? Mas também o primogênito entre os mortos, porque você fala, mas ele morreu aqui no ano, provavelmente 4000, mais ou menos, da era, né, depois de Adão. Mas olha, é o seguinte, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, porque no plano de Deus, ele já tinha se oferecido como cordeiro para ser sacrificado, por isso que é colocado o primogênito dentre os mortos. Aqui, então, existe o aspecto sacerdotal. Ele mesmo foi o sacerdote, então, ele faz a oferta, né? Ele levava a oferta no altar, imolava o cordeirinho, e Jesus, então, ele mesmo foi o sacerdote e ele mesmo foi a oferta. Ele foi o cordeiro sacrificado por nós. Aqui é a função sacerdotal de Jesus, primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Tá na cara aqui. Então está dizendo dessa terceira característica principal de Jesus. Vou perguntar sobre Jesus para você. Diga as 3 principais características de Jesus. Você fala profeta, sacerdote, rei, tá bom? Todo mundo já aprendeu isso aí, ficou fácil, né? Profeta, sacerdote e rei. Repita aí na sua casa, para sua mulher, para o seu filho, para não esquecer mais. Jesus Cristo foi aqui, então, marcado por 3 características: profeta, sacerdote e rei. Aqui que diz esses 2 versículos, 5 e o 6, faz um resumo dessas 3 características principais de Jesus. Como a igreja deve ver o seu noivo? Olha só,
Versículo 6 é maravilhoso. Que delícia de versículo. Gente, ele começa aqui, na verdade, na metade do 5, né? Dizendo, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Como a igreja que a noiva deve adorar o seu noivo, né? Por quê? Por que deve adorar? Porque ele nos ama. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, amém? E nos constituiu reino e sacerdotes. Colocou a posição de reis e colocou na posição sacerdotal. Somos nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. É isso que fala em 1 Pedro, né? O 9. É isso aí, amém? Por que a igreja deve adorar seu noivo? Aleluia! Tá aí razões para você, porque ele nos ama. Ele ama você. Oh, diga, ele me ama. Amém? Como diz aquele louvor antigo, né? Da harpa cristã. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, né? Mas a ti também te chama e deseja te salvar. Amém? Então, eu não posso te explicar, só sei uma coisa. Ele me ama. É inexplicável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos ama. E Deus é amor, amém? Deus é amor, amém? Amados, amemos os outros, porque Deus é amor. E aquele que ama é nascido de Deus, amém? E conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bom. Continuando aqui, então, na sequência, versículo 7, diz aqui, vou ler para vocês. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Como será as características da sua vinda? Aqui é uma descrição, né? Daqueles que o amam, né? Aqueles que o amam se alegrarão, mas os que o rejeitaram se lamentarão. De aqui, olha, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, e olha, diz aqui, os povos da terra se lamentarão sobre ele. Será uma vinda pessoal, né? Porque ele vem com as nuvens, e ele está lá em pessoa, uma vinda pública, vai ser um aparecimento glorioso, todo olho o verá, né? Então, uma forma visível, e também será poderosa em glória, não o Cristo, né, da cruz, né, sangrando, coroa de espinho, ali, né, o Cristo sofredor, como diz Isaías 53, não, agora é o Cristo glorioso, vindo com o seu poder e glória, e para estabelecer juízo na terra. Amém? Assim, então, são as características da sua vinda. Bom, descrição daquele que vem. Qual a descrição? Está no versículo 8. Ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, que era e que é de vir. Amém? Então, ele fala assim, alfa e ômega, está falando do quê? Da sua eternidade. Diz assim, o Todo-Poderoso, está falando da sua onipotência. Então, essas características da sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. Amém? Bom, nós estamos aqui mais ou menos na metade do nosso estudo de hoje, e seria bom a gente parar para refletir, né? Ele está falando que vem, Jesus vem, eles que vêm com as nuvens. No versículo 3 fala, eu venho breve, né? Guarda essa palavra aqui, porque o tempo está próximo, tá? Em outro texto diz, cedo venho. Então, para refletir. Vamos lá, vamos refletir, pessoal. Temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja? Né? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala muito, Jesus, parece que de Jesus a gente já olha para a cruz. Sim, é lógico, a salvação começa na cruz, né? E você tem que passar pela cruz, é o Cristo da cruz,
E nós pregamos a mensagem da cruz, e Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura, mas eu não me envergonho desse evangelho, a mensagem da cruz, né? Mas, será que nós vamos parar aí? Porque a cruz revela a graça de Deus, mas a ressurreição, tá? E a entronização de Jesus já mostra o Cristo glorioso. Então, será que nós, como noiva, estamos vendo esse Cristo glorioso, o noivo glorioso? Porque isso, a noiva se sente empolgada, né? Já pensou, né? Aquela moça que vê chegando o noivo, e ele chega, quem sabe, numa BMW, ou numa Ferrari, ou numa limousine, com segurança. Nossa, deve ser um noivo muito importante, né? Ou quem sabe ele chega de helicóptero pousando lá no quintal da sua casa, né? Fazendo em ponto, com toda a pompa. Que noivo que é esse, hein? Meu Deus, a noiva ali fica, né? Aquela noiva pobrezinha, chega um noivo, né? Com todo o aparato. Será que a noiva está esperando assim? Né? A igreja está esperando esse noivo com toda essa glória, né? Outra coisa, estamos nos preparando para encontrar o noivo. Isso aqui é importante refletir, tá? Estamos nos preparando para encontrar como as virgens prudentes. Lembra da parábola das 10 virgens? Tinha 5 prudentes e 5 insensatas. A pergunta é, nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Azeite é luz. Significa que estão andando na luz ou está mais ou menos meio obscuro o negócio aí, tá? Tem gente que está meio escuro, né? Precisa vir para a luz, porque se andarmos à luz, como na luz ele está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E quando alguém fala que está meio sem comunhão na igreja, você já sabe, está em trevas, né? Porque a Bíblia diz que eu não tenho muita comunhão com fulano. Eu não tenho tal culto, eu não gosto muito. Tal pastor, tal fulano, tal... Gente, se você não tem comunhão, e às vezes acontece que tem pastor que não tem comunhão com o outro. Não sei como que é esse negócio aí. Porque está dizendo que se andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando você fala aqui que tem que ter azeite na lâmpada, é porque a lâmpada, para poder ter claridade, ela precisa ter combustível, né, para ter o pavio aceso. Nesse caso, o seu pavio aceso é o seu testemunho, né? Em Mateus capítulo 5, fala bem claro, versículo 16, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Estamos com as lâmpadas cheias de azeite. Vamos lá, minha gente. Vamos seguir aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora fazer uma leitura de alguns versículos e comentar, né? Então, o apóstolo faz uma viagem no tempo e no espaço. Olha só. Ele diz aqui, versículo 9, 10 e 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, no testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva no livro que você vê, envia essas 7 igrejas. Quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Ok. Vamos lá. Então, João foi banido para a ilha de Patmos, que era uma colônia penal romana. Ali os prisioneiros perdiam seus direitos civis e eram obrigados a trabalhar naquelas minas, numa ilha vulcânica e tal, maltrapilhos, mal alimentados, era um trabalho forçado. Então, fisicamente, o nosso irmão ancião estava ali, né? Imagina um velhinho, um ancião já de beirando 100 anos de idade numa ilha fazendo trabalho forçado. Ele estava ali, mas aguentou, né, gente? Aguentou ali, sobreviveu, mas de repente ele fisicamente estava ali, mas não estava mais, porque em espírito ele foi transportado, foi trasladado, né? Foi arrebatado, na verdade, a palavra certa. Ele foi arrebatado e viajou no tempo, no espaço, até ele foi para um lugar e para um tempo chamado o Dia do Senhor. Então, é um tempo que está na frente do nosso tempo, que esse tempo ainda não chegou. Estamos no ano 2020, hoje é dia 5/7. Pode ser que hoje seja o Dia do Senhor, né? Daqui a pouco, não sei, pode acontecer, mas ainda não
aconteceu o dia do Senhor, o dia que ele vem em glória buscar a sua igreja, tá? E a partir daí começa uma nova etapa, né? João, então, faz essa viagem importante, ok? Quem é esse homem? E ele se apresenta aqui muito humildemente, né? Ele se apresenta aqui, né? Ele fala, eu, João, vou ler o versículo 9 para vocês. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Jesus e do testemunho de Jesus. Bom, então um homem que tem muita comunhão com os crentes da Ásia, né? Tanto que ele fala aqui, vosso companheiro, né? No sofrimento e na perseverança de Jesus, né? Companheiro. Será que nós somos companheiros dos outros? Somos companheiros, estamos sofrendo, companheiros, né? Como ele diz aqui, no reino, mas também no sofrimento e na paciência de Jesus. Ele se autodenomina irmão e companheiro, né? Coisa linda. Mas ele participa com a igreja, então. Mas ele está dizendo assim, eu estou mandando para vocês uma cartinha, como a gente escreveria hoje para os irmãos talvez da Coreia do Norte, os irmãos talvez do Irã, do Iraque, os irmãos do Brasil escrevem para a igreja sofredora, lá dos países perseguidos. Não, ele falou, eu faço parte, eu também sou parte, eu sou companheiro de vocês, sou parceiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Esse é o escritor se apresentando, tá? E ele estava ali por causa de quê? Qual o motivo dele? Ele fala, eu estou aqui preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A pergunta, será que você está pronto a sofrer pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus? Ele está lá, né? Ele estava no meio dos prisioneiros, ali, né? No meio de bandidos, não é porque ele era bandido, não, né? Ele estava ali na ilha de Patmos, que era uma colônia penal, né? Era uma ilha e ninguém podia escapar dali, não tinha jeito, era uma pequena ilha, e ali, então, quiseram virar a prisão. Então, mas ele estava ali por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Naquele tempo, o imperador Domiciano ele até colocava o título de Senhor de Deus, olha só, ele era o Deus, a pessoa tinha que adorar o Domiciano, né? Olha que absurdo. Nesse tempo, João foi condenado a sofrer ali em prisões, trabalho forçado por amor à palavra de Deus. Quer dizer, um falso Deus o condenou por causa do verdadeiro Deus. E ele estava ali, amém? Glória a Deus. Aí tem uma visão, né? Até tiraram uma fotografia aqui da visão dele, né? Desculpa, é apenas uma ilustraçãozinha. Ele vê Jesus, aí ele fala assim, e nesse dia, né, diz assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, eu vi por trás de mim uma voz forte, uma trombeta que dizia, escreve no livro que você está vendo e envia para 7 igrejas da Ásia. Aí diz aqui, o versículo 12, que está aqui já escrito na tela, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candeeiros, ou na outra versão fala candelabros, né, de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e ele tinha na sua mão 7 estrelas. Tá? Bom, aqui está ele contando a visão que ele tem, né? Ele tem uma visão da noiva de Cristo como luz do mundo. A primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros. Os 7 candeeiros, tá? E Jesus mesmo explica para ele o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. É só você continuar lendo esse capítulo. Jesus vai falar no finalzinho, fala assim, o mistério dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, é que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você vê que a igreja realmente tem que ser luz do mundo. Por quê? Porque o candeeiro brilha.
a estrela brilha. O que Deus espera então da igreja? Que a igreja brilhe, amém? Refletindo o sol da justiça, refletindo a glória de Deus, amém? Então Jesus anda no meio de uma igreja que brilha, uma igreja que tem o fogo do Espírito, o fogo que ilumina, amém? Porque aquele fogo ali era para iluminar, né? O candeeiro, o fogo era para iluminar. Então ele tem que ter o fogo do Espírito para iluminar, amém? Glória a Deus. Então estamos aí acompanhando, os irmãos estão aqui acompanhando, né? Dá só aqui cumprimentar alguns que estão chegando, né? Bastante gente chegando. Helene, olha só, muita gente aqui. Muito bem, Zelita, Célia, que a Giovana Rios, bem-vinda, olha lá da Bahia, também está conosco, Giovana, missionária Giovana, e muitos outros, tá? Estão aqui conosco. Bem-vindos todos, né, nesse momento especial. A Clélia Barbosa também está aí, juntamente com a Cleonice, todos juntos, né? Que bom. O presbítero Tony também, e não dá para colocar todos aqui, porque senão a gente vai atrasar aqui o nosso estudo. Desculpa, não falei o nome de todo mundo, mas todos são muito bem-vindos. Bom, estamos aqui então com uma visão maravilhosa, tá? Porque quando ele olhou assim, viu aqueles 7 candelabros de ouro, ele diz que entre os candelabros de ouro, semelhante a um filho de homem, quer dizer, ele fala semelhante, então, era uma semelhança, não era exatamente, então semelhante, ele viu alguém ali, um homem, né? Semelhante ao filho do homem, ele viu alguém com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como uma lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. É assim que ele vê o noivo na sua majestade. Amém? Aleluia. O que significa tudo isso? Deve ter um significado, né, irmãos? Deve ter um significado. As suas vestes brancas, né, de linho branco que até os pés, falam de Cristo como sacerdote e rei. Até ele tinha até um cinto de ouro, né, em volta do seu peito, né, da realeza, as vestes brancas de sacerdote, né, e a sua cabeça, fala também cabelos brancos como a lã, fala reservado os seus cabelos, ele fala da sua santidade, né, é chamado ancião de dias, né, cabelos brancos no sentido de ancião de dias, ele é eterno, a santidade, a cabelos brancos e da sua eternidade. Fala, os seus olhos como chama de fogo, fala da sua onisciência, ele tudo vê, amém? Ele sonda os corações, conhece os corações, amém? E os seus pés como latão reluzente, como bronze numa fornalha ardente. Ele vê assim, são palavras, são indescritíveis, meus irmãos, porque ele está vendo Cristo em glória. Foi as palavras que ele conseguiu, né? Para falar de bronze, né? Uma fornalha ardente, olha só. Mas isso fala, né, dos seus pés, né? Os pés falam sobre a onipotência para julgar os seus inimigos. Como diz aqui em 1 Coríntios 15, 23, né? Convém que ele reine até que põe seus inimigos debaixo dos seus pés. Significa, então, que a soberania dele e a onipotência para julgar. Uma hora ele vai, inclusive, dizer assim, que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. E Paulo fala, isso vai ser em breve. Em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Mas isso vai acontecer, pois seus pés aparecem assim, dessa forma, assim como uma fornalha ardente. E a visão continua. Aí a sua voz, como que era? Você lembra da voz? A sua voz era com a voz de muitas águas. Já viu aquela cachoeira que já foi numa... Tem um irmão até se não me engano, tem um irmão aqui de Foz do Iguaçu, né? Conhece, certamente ele já foi lá, viu as cataratas, o barulho, o estrondo das águas. Ou quando você está, né, na beira do mar, assim, quando aquela onda quebra nos rochedos, o som de muitas águas.
Então, isso fala do poder irresistível da sua palavra. E nesse caso aqui, não é a palavra do evangelho, da palavra salvação, mas a palavra do julgamento. Amém? Porque quando ele fala a palavra da salvação, vem uma voz suave do Espírito, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é uma voz suave, se alguém ouvir, né? Aqui não. No julgamento, a voz como de muitas águas. Quando vem para julgar, só o ruído estrondoso da sua voz põe em pânico as nações e os demônios do inferno inteiro. Amém? E na sua mão? Na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Significa que a mão direita é a mão da ação, a mão do poder, a mão do governo. Tá? Então, diz que na sua mão ele tinha as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, o governo da igreja. Os anjos da igreja representam o governo. Significa que o governo da igreja está nas mãos de Jesus. E você também está lá. Ele disse que as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Você está lá. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Amém? Bom, ele viu também que da sua boca saía uma espada. Aqui, como eu estava falando, não é a espada do Evangelho, do Cristo glorioso. Ele não estava pregando o Evangelho. Ele veio como profeta e pregou. Agora ele vem como rei e juiz. Ele veio para julgar. E a sua palavra, então, por isso sai com uma espada. Né? Essa espada do juízo, né? Que saía da sua boca. E o seu rosto? O seu rosto, ele fala que mas era um brilho tão grande que sai do seu rosto, que ele fala assim, a sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu fulgor. Gente, a luz do sol supera a luz dos candeeiros. Sim ou não? Se você acender um candeeiro ao meio-dia, colocar lá fora da sua casa, vai ver que perto do sol não é nada. Nós somos apenas um candeeiro. Jesus é o sol, brilha como o sol. Amém? Somos apenas um candeirozinho. Lógico que no escuro o candeeiro até que ajuda bem, né? Mas na escuridão, e você, naquele tempo não tinha luz elétrica, e eles precisavam de um candeeiro de noite, né? Então, para andar nas estradas, mesmo dentro de casa precisava de um candeeiro. Então, significa que o mundo hoje fica no candeeiro que é a igreja. Mas quando Jesus aparece em glória, o seu rosto brilha como o sol. E não é o solzinho da madrugada, da manhãzinha, não, da alvorada, não. O sol quando brilha com todo o seu fulgor. Amém? Você pode dizer amém? Bom, e continua dizendo, né, que ele fala, ele se apresenta, né, porque o João, quando vê Jesus, ele caiu com ele morto, mas Jesus fala, eu sou o primeiro e o último, falando da sua eternidade, né? Ele é o Criador, sustentador, consumador de todas as coisas, né? E ele fala, olha, eu estive morto, mas eu agora vivo e vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso fala da sua vitória triunfal, está no versículo 18. E quem tem as chaves é porque tem autoridade. E ele disse mesmo, em Mateus 28, 18, depois de ressurreto, né? Depois de ressuscitado, para os seus discípulos, quando ele fala até a grande comissão, ir por todas as nações, fazer discípulos, ele fala, eis que foi-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, porque ele tem toda a autoridade, ele tem as chaves da autoridade, inclusive tem as chaves, não só da autoridade para reinar na terra, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bom, né? Você lê Efésios capítulo 4, né, versículos 9 e 10, fala sobre isso, fala assim, aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Primeiro fala que ele subiu e deu aos homens, Paulo falou assim, mas ele subiu porque ele desceu às partes mais baixas da terra, né? E ele está falando que quando Jesus desceu ao inferno, ele foi lá e tirou a chave da morte do inferno, a chave estava na mão de Satanás, ele perdeu, e Jesus ali esmagou a cabeça dele definitivamente, dizendo que a partir de agora,
A morte não manda mais. Até Paulo pergunta em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Não tem mais, já acabou. Jesus venceu a morte. Jesus tem as chaves. Amém? Está com ele. Ele tem as chaves da morte e do inferno, mas também ele tem a chave da casa de Davi. Ele tem todas as chaves. Amém? E por isso que ele fala lá em Apocalipse 3, da outra chave, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Ele está dizendo que ele tem autoridade para fazer todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos, porque ele é todo poderoso e soberano. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Qual foi a reação de João quando viu Jesus glorioso? Você suportaria ver Cristo em glória? Se ele aparecesse na sua casa hoje? Não, ninguém suportaria. A pessoa Cristo com o rosto brilhando mais que o sol, com a voz de muitas águas, com a espada que sai da sua boca e os cabelos assim, os olhos com chão de fogo, e você não suportaria também. Sabe o que aconteceu com João? Versículo 17, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Você também cairia, sim ou não? A pergunta é, você gostaria de ver Jesus? Eu já pedi, eu ainda não vi, não, mas já pedi para ele, Senhor, eu quero tanto o Senhor em glória. Mas se você vê também no Velho Testamento, até no Novo, todos que viram a glória de Deus, como que eles sofreram, irmãos? Jesus falou, tem que tomar um cálice. O Tiago João falou assim, Jesus, queremos ficar lá na tua glória, na mão direita, ele falou, vocês estão prontos para beber o cálice, que eu vou beber, sabe que? Eu queria ver Jesus em glória que o João. Você gostaria de estar na ilha de Patmos? Você passaria pela ilha de Patmos? Bom, sem contar o que ele sofreu antes de chegar na ilha de Patmos. A ilha de Patmos foi o final da carreira de sofrimento, né? Mas ele viu Jesus em glória, caiu como morto. Eu cairia também, qualquer um cairia. Daniel também caiu como morto. Ezequiel também. Isaías também. Gritou lá, vou morrer. Ninguém suporta a glória. Então, se aconteceu, quando ele caiu morto, não ficou como morto, lógico que não. Jesus colocou a mão direita sobre ele e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho a chave da morte do Hades. Amém, aleluia. Bom, a reação de João quando viu a glória de Deus, qual foi? De profundo quebrantamento. Caiu como morto. Sabe que nós estamos assim quebrantados perante ele? Mesmo que você não tenha uma visão gloriosa, mas você sabe que ele está em glória a ele. Porque adorar a Deus, sabe o que significa adoração? Adorar a Deus. O que a gente fala adorar é ficar cantando louvores, cantando hinos, cantando salmos. É muito mais profundo. Adorar a Deus, na verdade, é quando você tem a consciência que Deus está aí presente, onde você está. Independente se está na rua, se você está no tomando banho, ou se você está no almoço, ou está no trabalho, ou está na sua cama, ou está no templo, onde você estiver. Adorar significa consciência. Que Deus está presente ali, com todo o seu poder, e glória, e santidade, e majestade. E que tem essa consciência, talvez não caia como morto, como João, né? Porque não tem impacto da Shekinah, mas adora a Deus, amém? Então, ele cai num profundo quebrantamento. Mas, quando você cai nesse profundo quebrantamento, Jesus estende a mão sobre você. Você é gloriosamente restaurado, como diz aqui. Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Bom, só um pequeno parênteses aqui. Jesus colocou as mãos sobre ele. Ele estava em espírito, mas estava num corpo espiritual, corpo de glória. Então saiba que o seu espírito não é uma fumacinha, não é uma coisa assim que nem tem seu holograma, não. É corpo mesmo, é corpo espiritual. Tanto que ele caiu, então depois ele comeu o livro, ele chorou e tal. Estava lá em corpo mesmo, só um corpo espiritual, tá bom? Ele caiu e Jesus colocou a mão sobre ele, colocou a mão sobre ele e disse, não tenha medo. Então aquela mesma mão que segura as 7 estrelas é a mão que toca e restaura.
Mas Jesus que acalmou os discípulos muitas vezes, dizendo, não temas, lembra? Não temas. Agora também está dizendo para o João, não temas, né? E o põe de novo em pé para cumprir o seu ministério, na continuidade, tá? Não perca, Jesus que ele vê no meio dos candeeiros, está realmente no meio da igreja, e fala com a igreja, e fala com as 7 igrejas. Então falaremos das 7 igrejas no próximo